Neste vídeo, eu ilustro como continuamos a colaboração com um projeto open source que já foi forqueado anteriormente. Então, eu havia criado para vocês esse projeto para vocês informarem que linguagens que vocês iam apresentar, né, como primeiro trabalho. E o objetivo disso na verdade, além de eu ficar sabendo, né, dos trabalhos, motivar vocês a usar o Git, né, que é uma ferramenta de versionamento que digamos, básica hoje, é um padrão em times de desenvolvimento de software, né? Então vocês tiveram que vir aqui fazer um fork do projeto para copiar o projeto para o repositório, para a conta de vocês no Git, e da conta de vocês fizeram um clone, né? Copiaram esse endereço aqui para copiar para a máquina local e poder fazer as alterações, né? E aí depois vocês fizeram o pull request, né? Todo mundo fez, para eu conseguir fazer o merge aqui. Eu até propositalmente vou ilustrar vocês como funciona, para vocês verem um pouco mais. Eu deixei um pull request aqui, que eu acho que é do Thiago, para vocês verem, né? Então assim, quando alguém dá o pull request, eu recebo uma mensagem, e aí aparece aqui a informação da pessoa e tudo mais, e qualquer comentário. Eu vou clicar aqui no Thiago, e aí aparece algum comentário dele. Ele não fez, acho que comentário nenhum, né, coisa que não é recomendável, né? Quando a gente dá pull request, a gente tem que procurar explicar, né, no comentário o que está fazendo, né, como está contribuindo. Mas aqui é óbvio, né, eu sei, né, porque foi o pedido, né, mas com uma contribuição com um projeto real é super importante a gente comentar. E aí aqui está o que ele fez de modificação em relação ao arquivo original. Ele só editou esse arquivo, né, o pull request dele só tem alteração de um arquivo, porque de fato esse projeto só tem um arquivo. E aqui nesse, o que ele o em vermelho está indicando o que foi removido, e em verde o que foi adicionado, né? E aí, na verdade, não é que ele tenha removido a linha do Vitor aqui com Dart e adicionado, mas provavelmente, como ele deu um Enter aqui, então, de alguma maneira, ele alterou essa linha aqui e substituiu por uma linha nova, que na verdade é a linha anterior mais o Enter, né? Isso é bem, assim, normalmente as ferramentas de versionamento trabalham com uma comparação linha a linha, né? É um negócio bem baixo nível, assim, bem pontual, mas que é suficiente, né, para qualquer tipo de arquivo texto, né? Então, essa linha aqui foi alterada, né, porque ela não tinha um Enter, passou a ter um Enter, e aí ele foi e colocou a linguagem que ele vai apresentar aqui, no caso, COBOL, né? Se, por exemplo, eu achasse que esse pull request teria algum problema, eu poderia vir aqui, comentar, submeter algum comentário a ele, né? E aí esse comentário, por exemplo, ia ser um feedback para ele melhorar alguma coisa no projeto dele, para aí depois eu poder fazer o merge. Mas eu não tenho o que comentar aqui, tá ok? Então eu vou voltar lá para a tela anterior, em que aparece aqui o conversation, e aí eu venho aqui, ó, e aí eu tenho as opções. A opção básica, né, é fazer esse merge, né? E fazer o merge é exatamente pegar o código dele e misturar, ou combinar, digamos, com o código do projeto atual. E aí uma coisa interessante aqui, ó, uma mensagem que ele coloca: esse branch, ou seja, essa atualização que o Thiago fez, não tem conflito com a minha versão atual do projeto. Ou seja, e quando é que acontece o conflito? Se ele, por exemplo, altera uma linha ou ele faz alguma modificação que nessa versão atual que eu tenho já foi modificada, ele vai aparecer para mim esse conflito, né, que eu vou comentar com vocês logo agora, e aí eu tenho que escolher, né, qual é a última versão, ou combinar para indicar como é que deve ficar a versão final, né? No caso dele aqui, não, ele mexeu numa linha que ninguém tinha mexido, porque na verdade é a última linha. Então, quando eu venho aqui, dou o merge, né, eu posso até mandar algum comentário aqui para ele e tudo mais. Quando eu confirmo esse merge, ele vai dizer: ó, beleza, foi mergeado, tá tudo ok. Quando eu clico lá agora no projeto original, aparece agora o Thiago aqui como também ele e a linguagem dele, né? Então, basicamente, esse o papel, esse é o trabalho que a gente faz aqui para fazer merge dos trabalhos, né? Voltando lá aquele comentário que eu estava fazendo com vocês, eu postei para vocês ontem esse texto aqui que eu vou comentar basicamente, mas qual é a situação?
qual é a situação? Eu fiz o fork e depois fiz a colaboração com o projeto, né? E aí cada um fez aqui a sua colaboração. O que acontece? Quando vocês fizeram a colaboração, provavelmente muitos, quando fizeram fork, não tinha nenhuma linguagem aqui ou tinham poucas linguagens, né? E aí você faz o fork, você está copiando aquela foto daquele momento do repositório para o teu repositório da tua conta, para depois você fazer a contribuição. Isso, obviamente, não está bloqueando que aquele repositório possa estar evoluindo no tempo, ou seja, outras pessoas já terem contribuído. Então, quando você vai fazer o pull request, é possível que você esteja contribuindo com um projeto numa versão que não é a versão que você copiou. E aí o merge, né, ou na verdade a possibilidade de sincronização, a necessidade de sincronização, ela precisa acontecer para o projeto ficar consistente, né? Senão, eventualmente, eu posso subir uma versão e aí a versão do repositório principal, que é o da minha conta, né, tá lá na frente, imagine que esteja 2, 3 versões à frente, e aí quando você vai e sobe a sua versão, na verdade ele vai retroceder, né? Então, óbvio, eu vou estar perdendo trabalho, isso não pode acontecer. E aí, como é que acontece essas coisas em termos de conflitos? Que foi o que eu procurei fazer. Então, assim, eu fiz uma primeira contribuição. Como é que agora eu vou fazer outras contribuições? Preciso fazer fork de novo? Não preciso, porque na verdade o fork ele já cria um link do meu repositório local com o repositório de vocês, com esse repositório aqui. Esse link vai ficar existente até o momento que, por exemplo, vocês não queiram mais, e aí vocês, por exemplo, decidam remover o repositório da conta de vocês. Aí esse link vai deixar de existir. Mas enquanto você tiver, vai ter essa informação no repositório de vocês, na conta de vocês, que o repositório de vocês é um fork para esse projeto aqui, que é o primeiro trabalho de LP, né? Então, eu não preciso fazer um novo fork, porque o fork já vai estar lá, né? Provavelmente até o GitHub, se você fizer um segundo fork, eu acho que ele deve informar isso, não, você já tem um fork no projeto. Então, eu preciso indicar, porque aí eu quero, imagina que é o que eu pedi, por exemplo, que o Cassiano exemplificou aqui, né, com o trabalho dele, como é que eu vou continuar aquele trabalho, né? E aí, observem o seguinte, vamos pensar aqui, por exemplo, da Laila, que foi uma das primeiras a fazer a colaboração. No caso, ela colocou ali com Lua. No repositório dela, certamente não tem ainda a contribuição do Cassiano, porque ela fez um fork no momento bastante inicial do projeto, ela depois deu pull request, ou seja, mandou o projeto, a versão que ela tinha atualizada, né, com isso aqui, para o meu repositório, né? Então, o repositório dela está bem lá atrás, certamente não tem todas essas informações. Então, se ela quer dar uma nova contribuição, necessariamente a primeira coisa que ela tem que fazer é atualizar o projeto dela para passar a conter essas informações. Porque senão ela vai estar mexendo no repositório dela, que tem uma versão bem antiga do projeto, e quando ela mandar, vai ter mais trabalho para quem estiver mantendo o projeto para fazer aquele merge, porque ela está mandando uma versão muito lá atrás e tem versões muito mais à frente, né? E aí, como é que a gente faz essa atualização? Que foi a mensagem que eu mandei para vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer é adicionar um endereço remoto para o projeto de vocês. Deixa eu abrir aqui no browser. Deixa eu posicionar nesse projeto no diretório. Projeto primeiro, trabalho de LP. Estou posicionado na minha conta no diretório onde está esse projeto de LP. Quando eu dou o git status, ele diz que está ok, porque eu devo ter atualizado recentemente isso. Eu vou digitar um comando chamado git remote -v. E esse git remote, ele na verdade, ele me indica todos os repositórios remotos que estão ligados a esse projeto. O que isso quer dizer? Vamos lá. Todo projeto no Git, ele tem alguns estágios, né? O Git ele é considerado uma ferramenta de versionamento distribuída. Então, o que acontece? Eu, na minha máquina aqui local, eu tenho uma cópia desse projeto,
E eu posso ficar trabalhando nesse projeto localmente, tá? Então, por exemplo, deixa eu abrir o VS Code aqui para vocês darem uma olhada. Eu tenho aqui, não está atualizado, deixa eu dar um git pull aqui. Beleza, baixou todas as atualizações. O git pull é um comando para a gente baixar. Eu estou baixando do meu projeto mesmo, né? Então agora quando eu dou um code, vai aparecer as atualizações que vocês fizeram, né? Então tá lá, ó, a última, por exemplo, do Thiago que eu fiz, e tá do Cassiano e de todo mundo. Eu posso ficar atualizando essas coisas aqui localmente. Eu vou colocar aqui, sei lá, Basílio, linguagem X. Vou salvar isso e vou lá para o meu prompt. Quando eu coloco o git status, aparece lá para mim que esse arquivo foi modificado, obviamente, né? Eu acabei de modificar. Eu posso, por exemplo, fazer um git add, que aí eu vou estar, imagina que eu queira inserir essa atualização no meu projeto, né? Então eu posso dar um git add, posso dar um git commit. Deixa eu fazer a sequência aqui, depois eu ilustro vocês. Então git add, git commit, inserção teste, vamos colocar assim. E aí, se eu der um git status de novo, já está tudo ok. Esse git commit aqui, o que ele fez? Ele confirmou essa alteração que eu fiz. Só que essa confirmação, ela está local. Ela não está lá no repositório. Se eu for lá, aqui no GitHub, e atualizar, observem que não aparece aqui Basílio com linguagem e tal. Para aparecer, e aí observem aqui um comentário que fez, ó, Your branch is ahead of Origin Master. Esse Origin Master, se a gente olhar, é exatamente... Vou dar um git remote "-v", esse origin é exatamente esse endereço aqui remoto, que é o meu repositório na nuvem, digamos assim. E ele diz que esse meu branch está à frente um commit. Que commit é esse? É esse commit que eu acabei de fazer. Então, assim, essa versão que eu tenho local, ela está uma versão à frente da versão remota. A versão remota está atrasada. E aí ele ainda sugere aqui, ó, use git push para publicar esse seu commit local, né? Então, no momento que eu faço o push, eu jogo essa versão para o meu repositório, né? Qual é o problema para o repositório que vocês têm na conta de vocês? Se vocês fazem apenas o git push dessa maneira aqui, esse push ele vai atualizar o repositório na conta de vocês, mas não vai estar atualizando na minha conta. Para atualizar na minha conta, vocês precisam fazer o tal do pull request. Para vocês, por exemplo, fazerem a nova contribuição, que é colocar o link do trabalho de vocês, vocês precisam fazer essa volta, ou seja, fazer essa atualização sem ter que dar o fork, porque o fork vocês já deram, né? E aí, como fazer isso? A gente vem aqui. O primeiro comando que eu sugiro a vocês, que eu peço a vocês que vocês façam, é esse git remote add upstream. Quando eu rodo esse comando aqui, git remote add upstream, o que eu estou fazendo eu estou querendo que aquele meu projeto ele tenha um segundo endereço remoto. Ou seja, além do endereço da minha própria conta, que no meu caso aqui é o próprio Carlos Basílio, no de vocês vai estar o usuário de vocês no GitHub. Então vai aparecer esse orange aqui com a conta de vocês. O que eu estou querendo com esse git remote add upstream é adicionar mais 2 endereços aqui, que são endereços de comandos que eu quero fazer contato, digamos assim, disparar comandos remotamente, digamos, para acesso à nuvem. Para que isso? Para, óbvio, poder fazer a atualização desse projeto a partir do repositório origem, que no caso é o meu repositório aqui, né? Então, quando vocês estiverem no repositório de vocês, na conta de vocês, digamos, localmente, vocês vão estar, de alguma maneira, podendo ter acesso à origem, ao repositório original, que é o da minha conta, né? Então, e esses nomes, upstream, orange, eles são nomes padrões, né? Não precisariam ser esses. Quando a gente faz um fork ou algo desse tipo, ele já cria automaticamente isso para a gente, o nome, mas o nome não precisaria ser efetivamente esse. Assim como esse nome aqui, ó, upstream, também não precisaria, mas é bem padrão isso no Git, para esses fluxos aí de atualizações baseados em fork.
né? Então, quando você tem um projeto que você contribui, você teve que dar um fork nele, normalmente o endereço, a referência, o nome, né, para referência remota do projeto original é chamado de upstream, né? Então, quando eu faço esse git remote add remote upstream, eu vou estar adicionando um novo endereço remoto para aquele meu repositório local. Então, vocês devem fazer isso aqui para passar a enxergar o meu projeto diretamente. Tendo feito isso, quando vocês fizerem git pull upstream master, então o que vocês vão estar fazendo? Vocês estão pedindo para baixar a versão, da mesma maneira que eu acabei de fazer agora aqui, para baixar a versão do meu repositório principal para minha máquina local, vocês vão estar fazendo um git pull, só que a partir do upstream. Então, a partir desse endereço remoto que a gente acabou de adicionar, e eu quero misturar isso com a master. Ou seja, eu vou querer misturar isso com a minha linha principal de desenvolvimento, que é algo padrão aí também no Git, esse nome, né? Então, o repositório de vocês tem uma linha principal de desenvolvimento que é chamada de master, tá? A linha, na verdade, a galera chama de branch, né? Eu não estou dando tantos detalhes assim de conceitos do Git, mas é só o que eu estou querendo é que vocês compreendam os comandos que vocês estão fazendo. Basicamente, essa é a minha motivação aqui para explicar isso. Pode acontecer de, quando vocês fizerem ou essa atualização ou na hora de fazer lá a subida, de vocês verem conflitos, tá? E aí eu fiz esse comentário aqui só para vocês conseguirem entender um pouco visualmente, né, como o Git ilustra questões de conflitos. Quando aparece algum conflito, ele alerta isso numa mensagem. E aí, normalmente, quando a gente olha no código que aparece o conflito, ele aparece com essa simbologia aqui, tá? Imagine que isso aqui é o meu conteúdo do meu arquivo, tá? E aí, ele tem essas marcações aqui para indicar o conflito, né? Então, esse sinal aqui de menor seguido até o igual é o código numa versão, normalmente na versão anterior, ou numa versão em que eu tenho. Enquanto que essa segunda parte aqui, que é do igual até esse símbolo maior, é a versão, digamos, nova, ou a versão que está em conflito com essa versão anterior, né? E aí o Git insere isso aqui para a gente, né, no meio do nosso código, né? E aí eu tenho, por exemplo, só para ilustrar, eu coloquei aqui antes e depois o que bate, né, em termos de texto no meu código, né? Então, por exemplo, o que tiver igual das duas versões, né, de arquivos está aqui do lado de fora, e isso aqui deveria ser mantido, porque não teve alteração. Então é só isso aqui que eu preciso revisar, que eu preciso resolver o conflito. E aí o que é resolver o conflito? É você escolher qual versão que deve prevalecer, ou até combinar. Você pode aqui, porque você está editando o código, né? Você pode até combinar as duas versões e deixar uma única versão. Mas para resolver isso para o Git, né, você precisa remover também essas marcações aqui, né? Então, por exemplo, imagine que a gente olhe no nosso código e fale, não, essa versão aqui que é a versão que deve ficar. É a segunda versão e não a primeira. Então, eu preciso remover todo o restante. Então, essa transformação aqui vem para esse código aqui final, onde eu tenho o código antigo, o código anterior ao conflito, o código posterior ao conflito, que são essas duas linhas aqui, e o do meio ficou apenas o código da outra versão. Todo o restante eu fui e removi, né? Então, essa seria a maneira de eu resolver o conflito no Git. Após fazer isso aqui, eu faço novamente os comandos de adicionar, dar o commit, e aí depois dar o push lá para fazer a atualização se eu quiser, né? Mas eu posso atualizar, colocar outros commits no meu código. Então, imagine agora que a gente tem essa linha aqui que eu acabei de adicionar no projeto, né? E aí quando a gente verifica lá no status, a gente está com essa atualização comitada aqui no projeto local, né, da minha máquina, mas eu não quero subir isso, porque só foi um caso de teste, né? Eu quero excluir essa atualização dessa confirmação que eu dei, desse commit que eu dei localmente, e voltar ao meu estado original no meu projeto, que é o estado sem essa linha aqui. Como é que a gente faz isso no Git? Ou seja, como eu restauro o estado original do repositório remoto. A primeira coisa que a gente vai fazer se eu dou um comando chamado gitlog, o gitlog ele me mostra um histórico de todas as atualizações que eu fiz no projeto.
E aí a gente vai verificar que a última atualização foi exatamente essa aqui, ó, que eu dei, que eu fiz uma inserção de teste, e a inserção anterior, a atualização anterior, foi um merge que eu dei de alguma atualização que, na verdade, que o Thiago fez, até daquela linguagem COBOL, né? Então está aqui o merge e está aqui a última atualização que eu fiz. Eu vou sair aqui da minha tela. Digitei Q, tá? Git log eu digitei Q. Essa aqui para a galera mais antiga aí, a gente está usando um editor clássico aí chamado VI, né? Ou pelo menos com os comandos do VI. Então o Qzinho que aparece, na verdade, eu digitar aqui novamente, aparece um 2 pontos aqui, que é o que me permite inserir comandos nesse ambiente. Se eu clico em barra de espaço, é como se eu desse um more para eu ver todo o histórico, e aí aparece, observem todas as atualizações que vocês têm feito nesse projeto, até a versão inicial lá que eu criei no dia 11 de setembro. Quando eu digito Q, eu saio dessa tela, né? Para não ficar a coisa muito alongada, tem uma variação desse git log que é bastante útil, chamada OneLine. E aí ele me mostra o histórico, né, com uma única linha. E aí aparece exatamente lá na primeira posição lá, a inserção de teste, depois a do Thiago e assim sucessivamente, né? Então todas as atualizações que têm sido feitas nesse projeto. E essa atualização aqui que é o que eu quero descartar, né? E como é que eu vou descartar essa atualização? Para cada alteração que a gente faz no projeto, ele gera essa hash. Na verdade aqui é só um pedaço de uma hash que serve para identificar aquela operação, e a gente vai utilizar essa hash aqui para fazer essa, na verdade, para desfazer. Na verdade, então, o que eu quero ignorar isso aqui, então eu vou retomar usando essa hash aqui para restaurar esse estágio aqui, esse ponto do meu projeto, que é o ponto que eu tinha feito o merge com a atualização do Thiago, né? Então, como a gente faz isso? Eu preciso desse número aqui. O comando que tem no Git para fazer isso é chamado reset. Então, eu vou dar um git reset e vou passar esse número, essa numeração aqui, que é o início da hash, que é um código que gera para identificar cada uma dessas operações. Então, quando eu dou um git reset no meu projeto com esse número, ele pegou aquele arquivo que eu atualizei e já meio que voltou para um estado anterior. Se eu colocar um git status aqui, a gente vai perceber que aquele arquivo readme, agora ele voltou para o estado de modificado, né? E aí eu tô com um branch, né? Essa minha atualização tá ok em relação àquele projeto original. E aí o que ele fez foi, na verdade, se eu der um git log aqui, novamente, desculpa, eu vou dar um git line com uma linha apenas, a gente vai ver que agora a primeira linha é o merge do Thiago, então não aparece mais aquela inserção teste, né? Então eu já consegui voltar ao estado de só ter o merge como a última atualização. E eu tenho aqui um arquivo modificado. Se eu olhar lá no Visual Code, ele ainda continua igual, né? A linha continua existente aqui no meu readme, né? Então eu não alterei o readme, eu simplesmente voltei a um estado do meu versionamento. Mas aí, para agora confirmar, né? Tá até que o Git sugere, né? Eu dou um git add se eu quero comitar essa atualização, que na verdade é essa inserção aqui, mas é exatamente o que eu não quero, né? O que eu quero é descartar. Ele sugere aqui, ó, git checkout -- o file para descartar as atualizações, né, as mudanças no diretório de trabalho, que é o diretório onde tem esse arquivo aqui. Então vou vir e vou dar um git checkout readme.md. E no momento que eu faço isso, se eu der um git status novamente, agora o arquivo não mais aparece, e aí quando a gente olha lá, aquela atualização deixou de aparecer, porque ele simplesmente voltou um passo anterior. Se eu der um git log aqui, novamente, vou dar um git log OneLine, ele continua com aquela versão merge do Thiago. Então esse é o mecanismo no Git para a gente conseguir voltar ao passo, né, ou desfazer alguma alteração que a gente fez e que não queria que fosse atualizada, por exemplo, para o repositório online.
Beleza? Espero que tenham curtido aí e até a próxima.